Ou seja, a partir desse trabalho em rede, a gente consegue fazer, né, um diagnóstico dos problemas que fazem parte daquela comunidade. A gente vai mapear as tensões entre as violências que ali estão apresentadas, né, através de quê? De ferramentas que a gente tem junto ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, conselhos estaduais e municipais, a gente tem conselho da criança, né, e adolescente nos municípios, a gente tem um conselho estadual no qual eu sou a vice-presidenta, né, os conselhos tutelares, e aí a gente vai poder, né, ter uma maior eficiência nessa garantia de direitos. Só assim a gente consegue, né, com a fiscalização, com a sensibilização, né, atenuar ou superar, né, essas violações de direito dentro daquele ambiente escolar. E aí, o ideal seria que ele transbordasse o ambiente escolar e a superação de violações de direitos atingisse as residências daquelas pessoas, principalmente das que estão em maior estado de vulnerabilidade. Então, pensem sempre no trabalho em rede, né? E aí eu trago, né, embora as concepções políticas e práticas, né, em direitos humanos sejam diversas, veja aqui que em 40 minutos a gente já falou de muita diversidade, né? E de muitos grupos, muitos nichos, né? A gente tem aqui, olha, a cultura, a história, a geografia, a economia. A gente sabe que isso, essas concepções, né, elas são determinantes para o sucesso da aprendizagem. Quando a gente faz um diagnóstico, eu lembro do PPP, né? Quando a gente pensa na construção do PPP para a escola, qual é a primeira etapa, né? Os professores vão se reunir com a coordenação, com a direção da escola, com a comunidade, para discutir, né, o projeto político-pedagógico da escola. Como é que a gente faz? A gente faz um diagnóstico. Olha, isso aqui é uma comunidade quilombola, isso aqui é uma comunidade indígena, está no centro urbano, está no assentamento. Ou seja, primeiro passo é mapear, né? A gente vai diagnosticar, a gente vai conhecer, vai perceber quais são os aspectos econômicos. Olha, essa comunidade é muito pobre, né? Então, você já tem aqui uma insegurança alimentar mapeada. Então, a gente atua na merenda, né? Então, vejam que os direitos humanos estão constantemente pensando nessa dignidade, que perpassa a todos os aspectos da vida do indivíduo. Né? A gente vai observando o comportamento daquela criança. Por exemplo, eu fui coordenadora de uma escola no interior de Sergipe também, já em outro momento da minha carreira, e eu tinha uma aluna que era mulher trans. À época, a gente não tinha no SIGA, que é o Sistema de Controle de Presença, né, da Secretaria da Educação, um campo que colocasse a identidade de gênero dos indivíduos, né? E aí eu fui conversar com essa menina, uma menina que sempre estava na escola, mas que reprovava por faltas. Aí eu cheguei para ela e fiz: fulana, eu lhe vejo todos os dias na escola, todos os dias eu encontro você aqui na escola, mas consta que você não vem para a escola. E aí ela falou: Elaine, eu tenho vergonha de responder a chamada. Ela já estava ali um processo de hormonização. A gente sabe que esse processo de hormonização muitas vezes acontece fora do controle dos pais. Então, era uma menina, mas ela já estava no processo de hormonização com os traços, né, femininos, o fenótipo feminino, e ela não respondia a chamada porque era o nome de batismo e se referia ao sexo biológico dela e não à identidade de gênero dela. Então, era um nome masculino. Quando o professor falava o nome masculino, ela não respondia, né? E havia ali uma tensão entre ela e o professor por conta da não aceitação da identidade de gênero daquela menina, pelo fato dela ser uma mulher trans, numa cidade do interior, machista e todos os conceitos que a gente já conhece. E ela estava reprovada. Veja, por que eu evoco aqui os direitos humanos com uma situação como essa? A gente está falando da dignidade daquela menina. A identidade de gênero dela é feminina. Um olhar atento do professor, mesmo que antes, naquela época, né, não existisse um dispositivo dentro do sistema de controle de frequência da escola, permitiria que ele fizesse uma anotação a lápis e usasse o nome social daquela menina. É Maria. Vou lhe chamar de Maria. Por quê? Isso é dignidade. A gente reconhecer a nossa identidade de gênero, a nossa sexualidade, a nossa liberdade de existir no mundo como a gente acredita que a gente é dignidade. Então, são direitos humanos. Então, se eu
percebo isso enquanto professor, né, enquanto professora, eu já tenho um ganho. Eu já tenho acolhimento àquela aluna, um respeito à dignidade dela. Veja, eu estou aí superando uma violência. Uma violência simbólica. Uma violência que nega o direito dela de existir enquanto mulher, conforme a identidade de gênero dela. Aí já é uma superação de uma violência. É esse olhar sensível. Qual foi o esforço, né? Qual era o esforço naquele momento que o professor poderia ter feito? Um grifo a lápis no diário de classe. E mudaria a vida daquela menina. Porque ela se sentiria respeitada na identidade de gênero dela. Ou seja, é esse olhar, né, que muitas vezes é desatento ou que perpassa nosso juízo de valor, que a gente, né, ser humano adora julgar os outros, a nossa moralidade, né? Então, a nossa moral, que impossibilita o desenvolvimento escolar de um indivíduo. E aí a Adriane bem colocou aqui no chat que hoje temos uma conquista, né? Na SEDUC, a matrícula online já consta, né, ali a possibilidade da inclusão do nome social. A gente já está aí trabalhando para mitigar uma das violências que ocorriam, né, no ambiente escolar. Isso é uma conquista dos direitos humanos, porque a gente passa a perceber, a dar visibilidade àquele grupo estigmatizado. Não é? A gente não tem que aceitar o gênero e a sexualidade de ninguém. A gente tem que respeitar, né? Ou seja, o princípio básico dos direitos humanos é o respeito. Quando a gente aprende a respeitar, a gente já está caminhando bem. A gente já está diminuindo a violência. A gente já está diminuindo o sofrimento, né, mental, o sofrimento emocional, né, de alguém. Então, nós não somos apenas trabalho, né? Nós somos corpo e cabeça, né? Nossa cabeça precisa estar bem, precisa estar ligada, né, às nossas práticas sociais. Então, precisa ser respeitado na forma como a gente deseja, né, se ver e se colocar no mundo. E aí eu trago a resolução do MEC do Conselho Nacional de Educação, né, número 1 de 30 de maio de 2012, que estabelece diretrizes nacionais, né, para a educação e direitos humanos. E assume os direitos humanos como um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos. Refere-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. Vejam, eu sou itabaiana, a gente fala um pouco rápido, mas se quiserem que eu repita, pode colocar no chat. Tudo vai, né, estar ligado à dignidade humana. Ok? Eu vou passar algumas coisas aqui que eu estou vendo que o tempo já está, né? São algumas resoluções. Esse material, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês depois. Eu posso colocar no chat, ou enfim, vejo um meio para divulgar, né? Mas pensar agora, né, de fato, né, nas violações de direitos humanos no contexto escolar, no que tange a outras violências, né? Vejam, os primeiros indícios de violação de direitos partem do anseio por um direito fundamental, que é, né, para mim, pelo menos, inerente às relações humanas, principalmente nas relações pedagógicas e educativas, é o respeito. Veja, eu tinha nessa situação de Itabaiana que eu relatei há pouco, o desrespeito de um professor à identidade de gênero de uma aluna. Veja, isso é grave. Então, a gente vai se deparar muitas vezes com isso, não é? Então, o que a gente tem que ter em mente é a palavra respeito. Independente da minha criação, independente do que me disseram, independente do que eu vi na TV, eu preciso respeitar. É básico. O respeito é o alicerce, né, das relações escolares e é o alicerce maior da mitigação da violência. E quando a gente aprende a se respeitar, a gente já consegue diminuir, né, o impacto das violências. Seja no pronunciamento na pronúncia de um nome correto, que atenda àquela identidade de gênero, seja no controle de uma violência física, né? É amplo, né, gente? São muitas violências, né? Então, essa demanda do respeito, ela pertence a todos que estão na comunidade escolar. Veja, infelizmente, ainda há uma hierarquização dos espaços na escola muito grande. O
professor, aquela figura que detém o saber, né? Que está ali no centro e apenas deposita o conhecimento nos alunos. Um espaço autoritário, muitas vezes. Então, a gente tem que repensar, né? Pensar de como a gente metodologicamente atua, né, no controle de violências a partir do diálogo e do respeito. Os pais têm que respeitar os professores, que têm que respeitar os pais, que têm que respeitar... parece aquele poema Quadrilha, né, do Carlos Drummond de Andrade, né? Que um amava não sei quem, que amava não sei quem, né, e vai fazendo a quadrilha. Então, o respeito é assim. Eu respeito você, que respeita ele, vai, né? Então, faz uma quadrilha e uma rede de respeito. Então, o respeito, né, pode ser, ou a ausência desse respeito, um indicativo da necessidade de quê? De um olhar atento para a dinâmica dos sujeitos na e da escola e da sociedade. Mais uma vez, a escola não está desgarrada da sociedade, né? Ela faz parte da sociedade, ela é um termômetro, né? Muitas vezes ela é epítome de tudo, é onde tudo estoura e tudo transborda, é na escola, né? Então, as diversas manifestações das violências nas escolas não são um fenômeno novo, né? Então, se a gente for observar a história da educação, a gente vai ver relatos, por exemplo, de sabatinas, né? De alunos que eram castigados, pegavam ali, eu ainda escuto minha mãe contando, né? Você errou a tabuada, vai, né, apanhar. Ou seja, a gente tem expressões de violência, né, nas relações escolares há muito tempo, né? Muitas vezes mediadas, né, por castigos e punições. Então, né, a gente tem, não é algo que surgiu com a pandemia, né? Então, nós temos um percurso de violências muito grande, né, no espaço da escola. No contexto contemporâneo, as inúmeras formas assumidas pelas manifestações de violências nas escolas são de amplo conhecimento público. Então, a gente vê, né, aluno, se a gente pegar aqui o Google, né, e abrir uma pesquisa, a gente vai ver, se a gente colocasse uma pesquisa genérica, violências na escola, nós vamos nos deparar com uma quantidade absurda de fatos ocorridos na escola e no entorno da escola. Professora agredida, né? Aluno esfaqueou o professor, alunos brigaram, né? Ou viralizou um vídeo no nosso WhatsApp, na internet, de duas meninas brigando, arrancando os cabelos umas das outras, né? Então, a gente vai ver, numa pesquisa básica, várias expressões dessas violências. O que é problemático para mim nesse caso? A gente vê nas redes sociais, a gente vê nas matérias de jornais, mas a gente não tem dados estatísticos que contabilizem essa violência. E a gente sabe, né, que para a produção de política pública e para discussões, debates, e para que a academia abrace essa pauta, a gente precisa de estatística, a gente precisa de dados. Por isso que eu falo do trabalho em rede, por isso que eu falo da importância, né, das denúncias, da importância dos relatórios, né? Tudo isso é importante porque são materiais que vão fazer ali, né, parte de um material e de um arcabouço suficiente e muitas vezes necessário para que a gente gere política pública. Como é que a gente vai provocar, por exemplo, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Educação, Saúde, enfim, Inclusão Social, né, para que atuem, diligenciem dentro das escolas se a gente não tem material, né, documental para isso? Eu, particularmente, vejo com isso problemático porque eu sei qual é a dificuldade para se fazer uma denúncia. Eu trabalho numa diretoria de direitos humanos, então o que eu mais escuto é a revitimização de mulheres, por exemplo, que sofrem violência doméstica, né? A gente acessa muitas vezes o espaço do Estado para fazer uma denúncia, não é ouvido, e sofre com isso e desiste. Mas, infelizmente, né, esse trabalho em rede, ele vai dar essa capilaridade necessária para que a gente consiga ter material suficiente para produzir política pública, né? E aí tem o Bernard Charlot, que é um professor francês que leciona na Universidade Federal de Sergipe, que ele traz, né, na sua literatura algumas discussões muito interessantes sobre as violências na escola, né? A violência que ocorre no espaço da escola e a violência que é trazida de fora da escola, né? E aí ele vai falando, ele historiciza, né, todo esse processo de ampliação, né, e diversificação de formas de violência que a gente observa, né, hoje, inclusive na contemporaneidade, no espaço escolar.
E aí ele mostra, né, os aspectos que essas violências assumem, né? E aí eu trouxe alguns aspectos que eu achei interessantes. Primeiramente, né, isso ele na historicização que o Charlot fez, né, sobre as violências na escola. Primeiramente, ele fala que surgiram formas de violência muito mais graves que antes, né? A gente tinha mínimo, né, mas registros de homicídios, estupros, agressões com armas dentro da escola, né? E aí é certo, como ele coloca aqui, né, que esses fatos ainda permanecem muito raros, né? Mas dão a impressão de que não há mais limite algum. Se vocês, mais uma vez, acionarem a rede, né, e abrirem o Google para fazer uma pesquisa genérica, vocês vão observar fatos, por exemplo, que marcaram a imprensa brasileira. Ex-aluno que sofreu bullying na escola, vai lá na escola e atira contra alunos e professores. Morreram não sei quantos. No Rio de Janeiro, eu lembro que teve uma tragédia assim. Recentemente, a gente viu numa creche lá em Santa Catarina, né? Um rapaz que entrou na creche e assassinou algumas crianças. Então, a gente tem, embora em menor proporção, né, essa violência que invade o espaço da escola, com homicídios e ataques, muitas vezes deliberados por grupos de extremistas, né? Enfim. Ou por um problema pessoal daquele indivíduo que tem ali algum transtorno e adentra o espaço da escola para cometer um ato de violência. Esse é um aspecto, né, relatado por Charlot. Outro aspecto, que ele traz, né, são os jovens envolvidos nos fatos de violência. Então, ele fala que cada vez mais cedo, né, esses indivíduos estão se envolvendo em atitudes violentas, em fatos de violência. Então, você tinha ali, né, um grupo, né, uma faixa etária, que adentrava e que se relacionava com a violência na escola, e você tem aí uma diminuição vertiginosa. Então, a gente tem aí, na verdade, jovens cada vez mais novos, né, se envolvendo, né, em fatos violentos na escola. Em terceiro lugar, ele fala, né, que se assiste-se há alguns anos o aumento do número de intrusões externas na escola. Isso é bem problemático. Eu tive um caso também, eu adoro falar da minha vida, mas acho que é para quebrar um pouco a teoria. Mas eu também tive uma situação, enquanto eu estava numa escola, no chão da escola, de uma aluna que tinha 15 anos, mas que já morava com um rapaz, né? Já tinha um núcleo familiar. Isso ali, morava num puxadinho da casa da mãe, enfim. E ela já não queria mais aquele relacionamento. E o ex, né, pulou a grade da escola para atacar essa menina. Veja quantas violências. Era uma menina menor de idade que já estava numa relação ali com um homem mais velho, né? Então a gente já tinha ali uma situação que foi levada ao Conselho Tutelar e comunicada ali, né, ao Ministério Público. E esse rapaz, insatisfeito com, né, o término da relação, ele invade a escola, né, para agredir essa menina. Acho que cada um que está aqui, né, quando eu falo isso, vai pensar, né, ou pode acionar lembranças em torno, né, dessas intrusões externas, né, na escola de fatos de violência. E aí ele traz em quarto lugar, né, os docentes e o pessoal administrativo da escola, que em alguns bairros problemáticos, né, são às vezes objetos de atos repetidos, mínimos, né? É aquele furto, ou é um achincalhe, ou é uma ameaça, né? Que não é mínimo, na verdade, mas que às vezes, né, é velado, né? Melhorando aqui a frase, né? Mas que não são violências em si mesmos, né? Mas cuja acumulação produz um estado de sobressalto e de ameaça permanente. Imagina o quão estressante, né? Você tem ali, por exemplo, um espaço de desvio social, né? O tráfico. E a escola fica vizinho a um local, né, onde a gente tem um desvio social do tráfico. Aí você desce do ônibus para dar aula e passa por aquele espaço e aqueles olhares, né, lhe controlando a todo momento. É uma ameaça constante. Imagine o quão violento é para aqueles trabalhadores da escola que têm que se deslocar das suas casas, né, diariamente para sobreviver, para trabalhar, né, com essa iminente violência, né, essa possibilidade de ser atacado, de ser violentado, ou no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente vive uma situação, né, tão problemática de violência de você estar ali na escola e ter medo de levar uma bala perdida. Então, são questões que a gente não pode negar, né? E são violências.
Então, né, essas mudanças, veja que ele parte, né, de uma violência mais direta, né, para os desdobramentos dessas violências que ocorrem no espaço da escola, né? Essas mudanças, né, são indicativas desse sentimento de insegurança, né, que adentra a escola. Eu lembro que quando eu era muito pequenina, né, a escola era um espaço de segurança maior, era como se fosse um templo religioso. Então, minha mãe trabalhava o dia inteiro, me deixava na escola, e ali ela tinha o conforto e a tranquilidade de que eu estaria segura, né? Mas essas transformações que são, né, fomentadas no seio social, com a construção da violência e das violências, eu trabalho a violência como uma construção social, né? Elas agora, né, falando na contemporaneidade, trazem outra sensação para algumas escolas. Ou medo. Imagina, depender de onde essa escola está localizada, a pessoa já está ali, né, desconfiada, ou cria aquela angústia, né, o sofrimento psíquico de que ela pode sofrer uma violência a qualquer momento. Então, veja, né, essa primeira fase que produz aí uma angústia social, faça essa violência na escola, depois uma segunda fase que provoca, né, a revisão da representação de infância como inocência. Veja que ele diz, né, que cada vez mais cedo, né, os jovens estão se relacionando com violências. Então, a gente vai pensando naquela criança, né, na perda da inocência daquela criança. A gente vai passando, né, atropelando fases. A gente vai trazendo de forma forçada, né, essa criança a uma maturidade desnecessária naquele momento. Ruim, né? Ruim. E a terceira e a quarta face, que ele traz aí no relato dele, né, torna a angústia social ainda mais aguda, diante da percepção de que a escola não se constitui mais como um lugar seguro. Isso segundo, né, o Bernard Charlot. E aí, né, para Charlot, e aí já vou me encaminhar para concluir, né, a violência na escola, há diferença. Violência na escola e violência da escola. A violência na escola é aquela que se produz dentro do espaço escolar, certo? Sem estar ligada à natureza e à atividade da instituição escolar. Quando um bando entra na escola, né, por exemplo, para acertar contas das disputas que são as disputas do bairro. Por exemplo, você tem um aluno que está ligado ao tráfico e deixa de pagar, né, ao líder daquela boca de fundo, né? Ou daquele espaço ali de desvio social. E aí eles adentram a escola para fazer aquela cobrança, né? Então você tem aí a violência na escola, né? Então o que é que pode acontecer a partir, como é que esse fato vai repercutir, né? Porque ela não vai ficar localizada naquele indivíduo, ela vai atingir a todos que estão ali naquele ambiente, né? Ou seja, pode-se, contudo, né, perguntar-se por que a escola hoje não está mais ao abrigo de violências que outrora, né, se detinham às portas da escola. Então a gente tem uma rede, né? Uma rede de segurança, muitas vezes segurança armada, né? Em Sergipe a gente não tem segurança armada nas escolas, mas tem uma rede de segurança contratada para, né, tentar minimamente, né, impedir esse tipo de acesso, ou pelo menos a segurança patrimonial, né? E aí essa violência contra a escola deve ser analisada junto com a violência da escola, né? Violência na escola e a violência da própria escola, que é a violência institucional. É a violência simbólica. O que é a violência simbólica? Essa atitude que eu trouxe do professor de negar usar o nome social da aluna, né? É o bullying que a gente acompanha, né? O achincalhe, né? Toda essa comunicação, a linguagem agressiva que muitas vezes a gente utiliza, né? Depreciativa, né? Que é a violência. A negação da possibilidade de se existir como se deseja ser. Isso é violência, né? Então a gente tem essa violência institucional, simbólica, inclusive contra os próprios professores, né? Muitas vezes do gestor. Então é uma rede ampla de violências, né? Os assédios, né, institucionais que a gente acompanha, ouve, muitas vezes que a denúncia não chega. Por isso que a gente fala muito de direitos humanos, né? Mas a gente não tem dados para trabalhar com direitos humanos, porque a gente trabalha com fragilidades, a gente trabalha com medo, com ameaça. Então a gente não produz dados estatísticos. Ah, você está falando tanto de direitos humanos, você está falando que você vê em tudo direitos humanos, eu vejo, mas eu não consigo materializar. Você vai pegar, por exemplo, uma aluna que sofreu um abuso sexual, e como é que você vai lidar com isso? Ela está amedrontada, ela não tem como, muitas vezes o abuso é de um familiar, então ela não tem como voltar para casa, você não tem como abrigar na sua casa, gente, é complexo, né?
Mas eu não estou assustando aqui vocês, não. Espero que não. Espero que a gente esteja, né, ampliando esses olhares. Então, você tem a violência simbólica, né, que os próprios jovens, né, professores, enfim, a comunidade inteira suporta, né? É duro, né? É muito sofrimento psíquico, né? Então, modos de composição das classes, atribuição das notas, orientação das palavras desdenhosas dos adultos e muitas vezes para com esses adultos, né? Atos de injustiça, racismo. Então nós temos aí, né, a escola como esse vulcão, né, que está constantemente, né, erupcionando. E aí, né, a escola e o educador vão inevitavelmente exercer uma influência constante e ativa na vida desses educandos, dessas crianças, desses adolescentes. Por isso, né, que a gente tem que ter em mente, né, o conhecimento sobre essas violências, para que a gente possa não só detectá-las, mas para que a gente possa intervir. Ou seja, quando a gente passa, né, a compreender o que são os direitos humanos, a gente muitas vezes afia o nosso olhar para identificar uma violência que a gente antes não via, né? Às vezes é uma palavra desdenhosa que passava despercebida. E aí você conhece os direitos humanos e você entende dignidade, liberdade de expressão, de tudo, e você fala assim, caramba, essa palavra não foi legal. Isso não foi legal. A exclusão dessa pessoa não foi legal. Isso é uma exclusão por conta da religião dela. Isso é pela roupa que ela veste. Isso é pela classe social que ela ocupa. Esse conhecimento faz com que a gente mapeie essas violências e a gente conheça. Conhecendo as violências, a gente pode intervir, né? A gente pode mitigar, a gente pode pelo menos discutir ou pelo menos acolher, ouvir, né? Dar um espaço de escuta para diminuir essas violências. E aí a gente tem que ter uma atenção permanente. Veja, ser professor é quase como ser mãe, né? É o que dizem as mães, né? Eu sou mãe de pet, mas para as mães de humanos, as minhas amigas mães, pelo menos, me falam que é um estado de alerta recorrente. Então, ao professor é dado esse fardo ou esse privilégio, né? De observar, de ter ali a oportunidade de observar essas violências. Para uns fardo, para outros privilégio, né? De diagnosticar, né? De entendimento das especificidades da gente, dos seres humanos, né? Nós temos especificidades e demandas que devem ser respeitadas, né? E aí o reconhecimento, né, dessas violências, dessas especificidades, dessas formas de existir no mundo, né, elas possibilitam resoluções, né? Já o desconhecimento, a invisibilidade, a negação, ela pode agravar a violação de direitos humanos, direitos na escola, e podem, né, também aumentar a violência. E aí a gente traz, né, mais uma vez o trabalho em rede, a observação do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é importante, né, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, tudo isso a gente tem que... É uma literatura que a gente tem que ter conhecimento, né? E o trabalho da escola, né, integrando as redes de proteção, é um jeito de contribuir para o fortalecimento das ações de garantia e proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Não só das crianças e adolescentes, viu, gente? Porque a gente pode acompanhar, por exemplo, uma mãe que sofre violência doméstica e pode ter na escola um espaço de acolhimento, né? A gente pode ter uma funcionária que sofre violência doméstica. A gente pode ter um menino que sofreu um abuso, né, que circula, que está no entorno da escola, não é daquela escola, mas está, por exemplo, ali no contraturno, fazendo alguma atividade. Então, a escola, né, alguém da comunidade. Enfim, né, sobretudo considerando que o papel da escola é superar as práticas isoladas, pois é a única instituição que trabalha com grande parte da população em seus espaços e tempos. Então, essa intervenção de rede, né, em rede, requer dos participantes a compreensão das limitações de ações solitárias e das potencialidades das ações cujas intencionalidades sejam compartilhadas por um maior número de sujeitos articulados e mobilizados numa praxis interdisciplinar. Ou seja, sozinhos talvez não consigamos avançar muito, mas em rede a gente é mais forte. Se a gente trabalha na coletividade, a gente tem mais força.
porque é muito duro trabalhar, né, contra violências, né, as violências, trabalhar evocando as políticas de direitos humanos de forma solitária. É quase impossível, porque é ameaça, é medo, é morte, é mais violência. Se a gente se une, a gente tem mais força. Por fim, né, na tessitura da rede de proteção de direitos, faz-se necessário compreender a origem e a dinâmica das tensões que circulam e atravessam o contexto escolar. Né? Entender sobre o jogo das forças que atuam naquele ambiente, os interesses, a diversidade, né? Para converter a escola num espaço de garantia de direitos, uma via de diálogo com a diversidade cultural, a diversidade de gênero, a diversidade de raça, né? A diversidade étnica, enfim, a diversidade de classe, tudo que a gente vê na nossa sociedade, né? Mas que a gente tem a oportunidade de estar trabalhando aqui, naquele quadradinho, né? Naquelas paredes, né? Para que os muros da escola não sejam clausura, né? Na verdade, para que aqueles muros da escola sejam a emancipação. Que a gente não enxergue a escola como uma prisão, como um espaço violento de angústia e sofrimento psíquico, mas para que a escola seja uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de se expandir. Encerra assim minha fala.